Para começar, eu queria dizer que meu nome não é Benê Oliveira, apesar de que talvez seja assim como as pessoas geralmente imaginam que eu me chame. Meu nome é Isabela Neves de Oliveira, o Benê veio do Bela Neves, que era como eu assinava e botava nome em Facebook, em rede social. Eu nunca gostei muito do Isabela completo, eu achava que Isabela, ainda mais quando eu era criança, eu achava que Isabela era uma imagem de uma garota branca perfeita e ideal que morava num prédio, sabe? E então, durante muito tempo, eu só assinava as coisas como Bela. Eu sou nascida e criada em Recife, Pernambuco. Eu realmente passei toda a minha infância transitando entre bairros como Vasco da Gama, Nova Descoberta, Córrego da Areia, que é essa região onde eu cresci, onde meus parentes estão. E esse clima de subúrbio é uma coisa que sempre fez muito parte da minha vida, né? Quando eu comecei a querer produzir conteúdo para a internet, principalmente as tirinhas, eu comecei com o Facebook, com uma página horrível chamada Dramas de Benê. E esse Benê era uma forma de me esconder, de não ser Bela Neves e ser Bela Neves ao mesmo tempo. Então eu pegava o Bela e o Neves e transformei esse Benê, né? Eu era muito nova, eu tinha o quê? Uns 12, 13 anos. Então é esperado que não seja assim o auge da arte de ninguém, né? Eu tô com 23 anos agora, então faz 10 anos que isso aconteceu. O Levemente Insana só veio alguns anos depois. Eu acho que o Levemente Insana é de 2018, final de 2017, alguma coisa assim. Pegou aquele momento da eleição, sabe? Que tava toda aquela treta de a gente não vai eleger o Bolsonaro, a gente não vai eleger o Bolsonaro. E o Levemente Insana surgiu nesse momento. A princípio ele não foi pra falar de política, ele era pra falar de sentimentos. Eu fazia as tirinhas, imprimia, colava na minha universidade. Eu estudava na Universidade de Pernambuco, cursando biologia na época. E é meio engraçado porque, assim, ao mesmo tempo que as pessoas elas se perguntam por que você não faz alguma coisa relacionada à arte? Quando você faz alguma coisa relacionada à arte, elas perguntam com o que é que você trabalha, de verdade. O que é que você trabalha de verdade. E é sempre um pouco tenso, né? E a verdade é que me fascina muito o cotidiano, sabe? Eu gosto do diário. Tipo, pra mim, esses pequenos detalhes que fazem com que as pessoas se enxerguem nos trabalhos é que é importante pra mim. Tanto enquanto raça, tanto enquanto gênero, tanto enquanto como você lida com classe social, porque assim, a verdade é que quando a gente cresce com quadrinhos, a gente cresce no mundo perfeito da Turma da Mônica. A Turma da Mônica é o mundo ideal, assim. Tem pequenos problemas, tem pequenas situações que acontecem nos quadrinhos, mas os personagens, eles não são realmente iguais a você, sabe? Eles não têm que lidar com um chinelo estourado com prego, que é uma coisa que eu não sei... Eu não sei nem descrever que esse ar da gambiarra, de que você vai dar um jeito, porque você tem que dar um jeito e não existe outra opção a não ser dar um jeito. Sem querer romantizar a pobreza nem nada do tipo, mas a verdade é que a necessidade, ela cria coisas muito bonitas e ela cria uma união que é muito inexplicável, sabe? Você tá junto com as pessoas porque é o que tem pra você, é a solução que você tem que gerar ali, é a criatividade que você tem que ter pra viver no cotidiano, e eu sou muito apaixonada por isso, eu gosto muito desse clima. Falar sobre arte aqui em Recife, principalmente aqui em Recife, porque é um ambiente onde eu convivo mais e eu acabo esbarrando. Eu acho que principalmente em grandes feiras e grandes eventos que são um pouco maiores, assim, o público ele ainda é muito masculino e é um público muito branco. Quando ele não é só masculino e ele tem uma participação feminina, a participação feminina dele é sim branca. Não que não seja importante o papel da mulher enquanto quadrinista, óbvio que é. Mas a verdade é que ainda falta um pouco essa coisa das mulheres negras, dos homens negros também, sendo figuras ativas, principalmente aqui nessa região, ou pelo menos tendo o destaque que eles deveriam ter. Então eu posso dizer que às vezes eu esbarro com figuras muito icônicas, assim. Eu acho que o ambiente virtual ele é melhor para isso ainda do que feiras e realmente um espaço público, porque existem seleções e a verdade é que essas seleções elas nem sempre são justas, né? Seleções para esse tipo de evento. Eu não posso nem te dizer se essas seleções elas
são ou não realmente justas, porque a gente não sabe quais são as regras de escolha. A gente não sabe quais são as regras de seleção. Diz assim, aí mande seu material, mande seu portfólio, mande seu trabalho, que a gente vai ver quem é que vai, sei lá, para esse evento onde você vai poder vender sua arte, sua fanart, mesmo que seja uma coisa assim mais jovem, sabe? Sua fanart de anime. Não tem um critério de seleção, a gente não sabe qual regra a gente está jogando, a gente não sabe se a pessoa está selecionando porque seu trabalho é maduro, porque seu trabalho é bonito, porque seu trabalho... ou porque conhece você e você não sabe que aquela pessoa te conhece, ou se só vai chamar alguém que tenha sido indicado. Eu não sei quais são as regras do jogo para jogar junto. Até as pessoas do próprio mercado às vezes ficam... faça com a sua vida não, vá procurar outra coisa para você fazer, porque é uma jornada dura, sabe? Você tem horários complicados, tem prazos complicados e não é exatamente a vida mais fácil. Mas eu sou um pouco sonhadora, eu admito que eu sou um pouco sonhadora. Eu gosto de fazer as coisas, às vezes, por amor também. Às vezes tem muita coisa que eu faço por dinheiro, mas, por exemplo, Levemente Insana eu faço por amor, porque eu não ganho um centavo com nada do relativo ao Levemente Insana. Mas pra mim vale muito quando chega alguém no ADM pra mim dizendo assim, poxa, parece um detalhe tão pequeno, mas o cabelo daquele personagem parece com o meu cabelo quando eu tinha 9 anos. Poxa, eu nunca achei que eu ia ver num quadrinho alguém que fosse parecido comigo. Poxa, a sua mãe parece tanto com a minha. Nossa, seu pai parece tanto com o meu. Nossa, eu já passei por isso. Aqui perto de casa acontece igual. Esse tipo de situação faz com que eu me sinta muito feliz em produzir, porque eu sei que eu não estou produzindo só pra mim, sabe? Eu estou produzindo para um grupo de pessoas que não se enxergavam em outros locais. E não é nem só sobre realmente raça e gênero. Às vezes é sobre classe social mesmo. Às vezes é sobre ser nordestino, às vezes é sobre coisas muito mais simples. E para mim é importante também escrever e falar como se fala na minha região. Porque essa coisa de tornar tudo muito estéril... você produz quadrinhos... Você, nordestino, produz quadrinhos e você mantém sua linguagem acessível para todo o Brasil. Cara, às vezes você tá perdendo um tempero. Às vezes você tá perdendo uma coisa que poderia ser muito mais interessante, sabe? Podia dar um ar de novidade. Você pode introduzir palavras novas para as pessoas, não significa que as pessoas vão ficar 100% perdidas. Você bota um glossário, não seja por isso. Eu tenho esse esforço em falar como eu falo, em agir como eu geralmente ajo no cotidiano, colocar as pessoas sendo reais, porque é um jeito também de imortalizar, sabe? Tornar as pessoas eternas. Tornar, sei lá, a minha mãe, que nunca seria lembrada por nada, além do fato de ser uma empregada doméstica, eterna. Quem aqui ia lembrar da minha mãe? Quem aqui ia lembrar de uma mulher que tem 12 irmãos, nasceu no pobre, passou fome, como tantas as outras pessoas, tantas as outras faces do Brasil, quem aqui ia lembrar dessa pessoa? Quando eu faço tirinhas e eu coloco minha mãe lá, eu faço ela ser eterna. Pelo menos pra mim. Então, pra mim é importante, de verdade, representar pessoas comuns. Porque é um jeito de eternizar elas, assim. Então, assim, tratar esse tipo de situação pra mim e falar dessas pessoas e falar dessas coisas é muito importante. Porque aí você percebe o que realmente está acontecendo. E eu acho que você só consegue lutar pelas coisas que você quer, você só consegue lutar para mudar as coisas quando você percebe o que tem de errado. Não tem como você lutar por um inimigo invisível. Você tem que saber o que é que você está lutando contra. Se você não sabe, você não consegue duelar contra nada. Não é real, eu não sou negro, não sou pardo, eu sou só mais torradinho, eu sou só mais bronzeado, cor de canela. Se eu puder, pelo menos através dos quadrinhos, fazer uma pessoa ou outra enxergar que ela é sim e não tem problema, e você tem que lutar contra as situações que são opressivas, porque se a gente não lutar, as coisas nunca vão realmente mudar. É um inimigo gigante. Se você se unir, você vira um gigante. Como diria Chico Science, o homem coletivo sente a necessidade de lutar. Então, assim, eu gosto muito dessa frase em específico, assim. Eu sinto de verdade que, pra mim, produzir quadrinhos é mais do que uma forma de entreter, é também uma forma de
dar para as pessoas um espelho para elas se enxergarem em certas situações, é dar para elas um ombro amigo, às vezes para chorar, às vezes um lugar onde elas possam compartilhar e comentar algo que elas também passaram. Isso torna o quadrinho uma forma de linguagem maravilhosa, é também um jeito de eternizar um momento de Brasil que eu espero que daqui a alguns anos seja só uma história em quadrinhos, sabe? De verdade, eu espero que daqui a 10 anos eu tenha outras preocupações e que sejam preocupações mais pra frentex, de um mundo diferente e sempre disposto a mudar, sempre disposto a melhorar. É isso.